Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians desiste de contratar Matheus Pereira e ele já inclusive mudou de clube. A preparação para o duelo contra o Guarani que acontece amanhã às 8 horas da noite e as demais notícias do Timão. Vamos falar sobre Corinthians Chega Mais, eu sou o Luiz Eduardo, tô contando com teu like, tua inscrição, lá do ladinho tem as notificações para tu ativar. Então chega mais, vamos juntos. Bom, galera, então vamos lá. O primeiro assunto é para tratar sobre Matheus Pereira, jogador de 26 anos. O Corinthians desistiu da contratação dele. O Al Hilal queria um modelo de negócio com um empréstimo de 4 meses, totalmente inviável para as pretensões do Timão, queria tê-lo até o final da temporada, justamente para pegar a disputa de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e tudo mais. Até que o Paulistão nem era tanto assim o interesse, mas se viesse para agregar, com certeza seria importante. Detalhe é que a equipe saudita, que conta com outros jogadores conhecidos, como o Cuéllar, velho conhecido da torcida do Flamengo, o Michael, que é alvo do Palmeiras, é alvo do Grêmio, comprou o Matheus Pereira por 18 milhões de euros. À época, ele jogava no West Bromwich. Por sinal, ele teve bom desempenho na Premier League. Ele foi anunciado pelo Al Ueda, equipe do Emirados Árabes Unidos, por empréstimo. Inclusive, se especulou que o Matheus Pereira queria sair, tinha rescindido o contrato. Ele, nas suas redes sociais, se manifestou que essa informação não era verídica. E aí ele assina com a equipe do Emirados Árabes Unidos. Inclusive tinha outros clubes do futebol brasileiro que queriam contar com o futebol dele, a caso, né, do Cruzeiro e também do Botafogo. Mas nenhum nem outro. O Timão acabou ficando sem Matheus Pereira, que até se mostrou otimista em participar do projeto e tudo mais, mas com esse imbróglio, né, de só 4 meses realmente é inviável e as operações que seriam necessárias para bancar o salário do jogador. Agora, a equipe do Fernando Lázaro busca um meia, justamente para servir Roger Guedes e Yuri Alberto. E você pode me perguntar, e o Renato Augusto e o Juliano? Pois é, eu também fiquei assim, nessa dúvida dessa informação divulgada pelo Globo Esporte. Mas, com a não vinda do Matheus Pereira, fica essa questão. Por que contratar um meia se você tem Juliano e também o Renato Augusto? Então fica essa questão. Talvez o Fernando Lázaro queira adaptá-los para uma função diferente. Existe a possibilidade ainda de vir outro jogador, o Timão vai, obviamente, no mercado, mas na prioridade nesse momento seria muito mais para um ponta. Mas a gente também precisa ver que o Fernando Lázaro, nesses primeiros jogos, está montando muito mais um esquema num losango, deixando um meia, 2 caras abertos e um cara para ser aquele primeiro volante. Então, esse estilo de jogo favoreceria muito aquele meia e 2 atacantes mais à frente, que seriam, no caso, o Roger Guedes e Yuri Alberto, até mesmo podendo alternar, sendo um segundo atacante, outro um cara como principal referência. E aí vocês podem me perguntar sobre Felipe Coutinho. Sobre o Coutinho já está bem claro, é uma negociação muito difícil e o Timão vai esperar até o máximo para ver se o Aston Villa vai conseguir liberar ou não, mas a negociação até deu uma esfriada. Mas à medida que o tempo for passando, o Aston Villa vê que não surgir nenhum clube interessado, pode surgir, prestem atenção, pode surgir a possibilidade dele ser emprestado e aí o Corinthians iria investir. Um outro ponto importante da notícia de hoje é que o André Luiz, aquele jogador que não faz mais parte do time do Corinthians, mas o time mantém um percentual dele de 25%, ele foi vendido para um clube sul-coreano, que é o Jeonbuk Hyundai, e a negociação beirou os 2,5 milhões de dólares, tá? Convertendo em reais 13 milhões de reais, o Timão teve direito a 3 milhões e 200 mil reais, um valor importante que chega aí para bancar, quem sabe, alguma dívida de curto prazo, pagar algum jogador e tudo mais, alguma pendência que surja, tá? Também foi divulgada a lista de relacionados do Corinthians para o duelo contra o Guarani, que acontece amanhã às 8 horas, e 2 novidades. Na verdade, uma foi novidade, mas a outra nem tanto assim. Primeiro, Fausto Vera continua fora, ele já está voltando à rotina de treinamentos e tudo mais, e a expectativa é que ele volte no próximo compromisso depois desse duelo contra o Guarani. E outra informação é que o Juliano teve uma torção leve, né? Ele preocupou no final do jogo contra a Inter de Limeira, saiu com uma bolsa de gelo e tudo mais, mas ele foi relacionado para esse jogo amanhã, que acontece às 8 horas, válido pelo Paulistão. Provável escalação que o Fernando Lázaro vai mandar a campo. Tem Cássio no gol, Fagner na direita, Balbuena e Gil na zaga, mas inclusive eu acho que o Bruno Mendes vai continuar atuando, porque ele está adotando inicialmente um revezamento do Balbuena com o Gil, que não vivem lá seus melhores momentos. O Bruno Mendes está ali melhor nesse início de temporada. O Fábio Santos
Na lateral esquerda, porque o Bidu foi titular contra a Inter de Limeira. Maicon e Duqueiroz, 2 volantes, Renato Augusto na meia, Roger Guedes pela esquerda, Adson pela direita e o Yuri Alberto centralizado. Não que esse esquema vá ser fixo, 4-4-3-3, mas ele vai adaptar provavelmente muito para um 4-4-2, com o losango, colocando Renato Augusto pelo lado esquerdo, Duqueiroz pelo lado direito e colocando o Adson como aquela figura de meia, né? E a gente precisa ver como o Timão vai se comportar amanhã no jogo contra o Guarani, até com um preparativo também para clássicos, jogos importantes que se aproximam. Então essas são as notícias do Timão. Matheus Pereira não vem mais, o Timão desistiu. A busca por um meia, a venda do André Luiz que rendeu uma graninha ali para o Timão. Os relacionados para o duelo contra o Guarani. E a gente vai trazer amanhã, se assim permitirem, né, a análise do jogo contra o Guarani, que acontece às 8 horas na Neoquímica Arena. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, do ladinho tem as notificações para tu ativar e comenta aí sobre as notícias do Timão e inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Valeu!